Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Poder se sentar, meus amados, em nome de Jesus. Graça e paz da parte do vosso Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que sejam multiplicados em cada um de vós, sim, o entendimento e conhecimento de Deus e Jesus Cristo. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Que a paz seja com todos aqueles que estejam no caminho do Senhor. Amém, meus amados? Amém. Como é bom estar de novo aqui, por um período ausente devido ao problema de saúde. Já temos dois novos aqui dentro do ministério, dentro do bairro, já são conhecidos. O irmão ali, o jovem, o pessoal do ministério também. Esses jovens maravilhosos. As pessoas falam assim: eu senti a presença do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo sempre esteve e sempre estará aqui. Somos nós que temos que perceber como Ele está dentro de nós e como Ele testifica com todos vocês que estão aqui. São vocês aí, vocês aqui, que sentimos a presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos que o mundo está passando, eu vou ser breve, eu estou olhando ali o relógio. Vemos que o mundo está passando por situações muito difíceis, mas Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, Ele voltará um dia, e Ele citou também: nós não somos deste mundo. Interessante é que nós não somos deste mundo, mas de qual reino? O reino de Deus, o reino dos céus. O Evangelho de Mateus, ele não cita o reino de Deus por respeito aos judeus, a palavra Deus, mas ele fala no reino dos céus. O reino dos céus, diz a palavra, Mateus, ele comenta: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo. Ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a uma pérola preciosa, onde o homem vê, encontra aquela pérola de grande valor, vende tudo que tem e compra aquela pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede, onde o homem joga ao mar, pesca e pega esta rede e traz para a praia, e ela vem cheia de peixes. Ele vai, pega o seu cesto e começa a separar os peixes, os bons para os cestos, os ruins ele lança ao mar de novo. Aí ele completa: assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os bons dos ruins. Você está no melhor lugar esta noite. Você está presente no melhor lugar que é a casa do Pai. Você está na presença do Pai. É o que Ele procura para cada um de nós nesta noite. O reino dos céus. Eu quero agradecer particularmente aqueles que estiveram orando por mim, pelos meus amigos do trabalho. Muito obrigado. Deus sempre dá a vitória. E Deus conhece todas as coisas. O diabo pensa que ele tem o poder, mas o controle está na mão de Deus. Ele que sabe a hora, o momento de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem delongas, pegue sua Bíblia, abra ela na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, em nome de Jesus, no capítulo de número 4. Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Como ele diz na saudação dentro dessa própria carta: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqueles que forem achando, que puderem, em nome de Jesus, ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo número 4. Unidade da fé. Já poderíamos estar pregando só com essa palavra, unidade da fé. Verso de número 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como se fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em um só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo do alto, levou o cativeiro cativo e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça, operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Podeis se sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Deus seja louvado nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A unidade da fé. Poderíamos estar falando simplesmente da unidade da fé. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele não escreve uma carta de correção, como foi para os Coríntios, uma carta de repreensão, como algumas que ele colocou entre a carta aos Romanos, mas aqui a carta é uma carta que traz uma alusão à própria igreja em si. O que nós temos que ver no passado, trazer para o dia de hoje, a igreja nossa. Paulo, primeiramente, escreveu esta carta quando estava provavelmente preso em Roma, uma prisão domiciliar. Ele estava retido, preso, mas tinha liberdade, porque ele tinha nacionalidade romana. Então ele escreveu esta carta falando aos Efésios do que ele precisava naquelas igrejas. Porque dentro da cidade de Éfeso existia um templo, o templo de Diana. Era muita idolatria naquele lugar. Mas Paulo conseguiu implantar uma igreja. Vejam bem, uma igreja que ela sucumbiu tudo isso. Seguido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, esse que habita entre nós nesta noite. O Espírito Santo manteve aquela igreja naquela cidade, uma cidade idólatra, uma cidade que ligava o Oriente Médio ao Ocidente, uma cidade que tinha dinheiro, conhecimento, poder, e permaneceu ali em Éfeso, a igreja. E ele escreve essa carta, lembrando que aquela igreja era importante para aquele local, porque era um ponto estratégico para o Evangelho, para difundir o Evangelho de Jesus Cristo. E nós, nessa noite, vamos ver o propósito desta carta, da carta de Éfeso, era conscientizar os crentes a responsabilidade daquele lugar, a responsabilidade da igreja, o privilégio de serem cristãos e compromisso com a obra, compromisso com Deus, compromisso com Cristo. O que nós, nesta noite, estamos precisando lembrar, relembrar e buscar o compromisso que nós temos com Ele, o Senhor Jesus. Visto que o mundo está de cabeça para baixo, pessoas morrendo, o mundo está de uma forma que ninguém entende, só Ele, que é o detentor de todas as coisas. Mas o nosso compromisso com Deus tem que se manter firme, tem que se manter na direção, temos que buscar Ele. Foi Ele
Eu tenho um irmão em Cristo que ficou internado 23 dias, 75% do pulmão dele estava consumido. Ele está em casa agora. Por quê? Oração, buscar. A igreja não pode se desviar. E para a igreja não se desviar, elas têm que estar o quê? Unidas na fé. A unidade da fé que Paulo cita aqui. Paulo fala das armaduras de Deus. Paulo fala sobre ele mesmo na carta aos Efésios. Mas quando ele chega no capítulo 4, logo no início, ele não está falando da santidade. Ele não está falando de algo dos Efésios. Ele está falando para uma igreja que vai permanecer, uma igreja que vai surgir, aparecer. Ele sabia, dentro do seu interior, que algo tinha que acontecer naquele momento. Tanto é que ele fala assim: andai com dignidade. Como é andar com dignidade? Nós, dentro de nós, Paulo enfatiza que a conduta do cristão, ele tem que andar em dignidade, a excelência de cada um de nós, o seu caráter, a sua maneira de ver, e ele falou em seguida, a vocação. Qual é a sua vocação no momento? O que você tem buscado como vocação? Você tem algo dentro de você, vocês têm algo dentro de vocês, cada um de nós. Porque o Espírito Santo, quando ele entrou, ele deixou uma semente, e a semente vai dar um fruto. Esse fruto é aquilo que você vai trazer para fora. Nós temos que nos expor com o Espírito de Deus, não neste mundo. Você tem que buscar a presença dele. Então existe dentro de cada um de vocês, cada um de nós, uma vocação. Esse desejo tem que ser interior e passar para o exterior. Como diz a palavra, Deus conhece todos nós por dentro. Por fora é o estereótipo. Todos nós somos cada um de uma forma, cada um de um jeito. Ele nos fez assim, diferente. Mas o que está lá dentro é o Espírito de Deus que nos traz essa vocação. A vocação com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, como toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos, repito mais uma vez, uns aos outros. Nós temos que ter a virtude de cada um de nós, virtudes, e entender que nós precisamos, pelo Espírito de Deus, uns dos outros. Tem uns escritores, eu costumo ler muita coisa pela misericórdia de Deus. Tem algo que diz que ninguém é uma ilha. Não sei se já escutei que eu estou falando isso. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Ninguém pode viver numa ilha isolado. Então nós somos o quê? O corpo. Mais à frente você vai ver que você é o corpo de Cristo. E quando ele fala suportai uns aos outros, é a palavra tolerar. Nós toleramos porque nós temos o quê? Mansidão. Nós temos amor no coração. Nós sabemos o quanto um precisa do outro. Em Cristo Jesus, o ministério, a igreja, ela necessita de cada um de nós neste lugar. Precisamos saber que nós temos que o suportar, é o tolerar, é o aprender a lidar, a conviver e não magoar, não humilhar. Ninguém é melhor que ninguém. Esse lugar aqui nunca foi nosso, é dele, Cristo Jesus. Mas todos vocês têm o direito de estar aqui. Todos vocês têm o direito de falar aqui, porque é um dom de Deus. Ele que capacita cada um de nós. E vem dizendo, nesse momento, suportai uns aos outros, porque a unidade do Espírito de Deus, a unidade do Espírito, aquilo pelo que vincula a paz. Sabe o que tem acontecido muito? Uma palavra interessante que eu guardei aqui: sectarismo. Sectarismo, sabe o que significa? É a intolerância. Quando Paulo fala aqui, ele fala a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Seguir a paz com todos, porque sem esta paz ninguém verá Deus. Temos que ter paz uns com os outros, suportar, ter paz, tolerar. O sectarismo está acontecendo no mundo inteiro. Você passa na rua, eu sou muito espontâneo, eu vejo alguém com Bíblia, eu dou a paz do Senhor. A pessoa até estranha às vezes, porque nunca me viu. Mas não é irmão em Cristo? Por que não? Por que não falar, como diz? Por que não chamar? Por que não cumprimentar? Nós somos irmãos.
entrada do céu é uma só. E não esqueça, a porta é estreita. Vai passar todo mundo pela porta estreitinha. Não existe porta larga. E fazemos a chamada acepção. O Velho Testamento fala da acepção, Paulo fala da acepção, Jesus fala da acepção. Vamos fazer a acepção de pessoas, de ministérios. Todos nós somos de Cristo Jesus. Está na hora de nós nos unirmos e não nos separarmos. Amém. O céu é para todos aqueles que buscam o Senhor, que andam no caminho do Senhor, que estão na presença do Senhor. Esse é o céu. Não deixe que o sectarismo seria a individualidade, a intolerância tome conta do seu ser. Separe o que é carne, o que é espírito. A carne, ela briga o tempo todo com o espírito, diz a palavra de Deus, o tempo todo. Então, a unidade do espírito, porque há um só corpo. Vejam bem, um só corpo? O que quer dizer isso, irmão? Uma única identidade. Deus nos criou com um polegar. Os dedos são todos diferentes. O nosso globo ocular, ele é totalmente diferente. Ninguém tem o mesmo globo ocular. A retina, ninguém tem a mesma digital. Então, somos de um próprio corpo, um único corpo, mas pertencemos ao corpo e um espírito, como também foi chamado ao quê? A esperança da vossa vocação. Mais uma vez a vocação aparece na palavra de Deus. Com a sua vocação, porque você pertence a um corpo, e esse corpo pertence a Deus, ao Espírito de Deus. Você desceu as águas, saiu das águas, nova criatura. Eu acho que alguém foi batizado. Foi você que foi batizado esse final de semana? Cadê o rapaz? Foi batizado no sábado. Eu cheguei tarde do trabalho, já tinham batizado a nosso irmão abençoado. Se torna o quê? Uma nova criatura. Tudo que tinha de velho foi jogado no mato de esquecimento. Apague o passado. Jesus fala tanto quando você fala, não coloque vinho em odre velho. Ele fala muito, não coloque remendo em roupa nova, remendo velho em roupa nova. Deixe. É o Espírito de Deus que trata. É o Espírito de Deus que cuida. O Espírito de Deus nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É desta forma, então, um corpo, um só Espírito, que também foi chamado a uma só esperança na sua vocação. E um só Senhor. Só existe um Deus. Mas a palavra diz que existem deuses. Sim, Deus não nega isso. Deus não nega deuses. Pega os Salmos, ele diz lá, vós sois deuses? Mas existe só um único Deus, aquele que cura, que salva e que liberta. Existe um só Espírito, aquele que habita em nossos corações. E existe só um Jesus, o qual se desfez da sua glória, habitou entre nós, morreu, e ao terceiro dia, como se contaria hoje, estaria ressuscitando em nome do Senhor Jesus. O próprio Deus, ele se ressuscitou. Ninguém se ressuscita sozinho. Ele poderia se ressuscitar Lázaro, ele poderia se tirar o morto da filha de Naum, mas ele mesmo se ressuscitou. Aleluia. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Esse Deus que nós servimos, o único Deus. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Não existe nenhum Deus acima do nosso Deus. Pega o livro de Isaías e diz: a minha glória não divido com ninguém, porque só existe um Deus. É Deus que nos livra, é Deus que nos guarda. Um só Deus. E vem dizendo aqui, um só Senhor e uma só fé. E um só batismo. Um só fé e um só batismo. Porque se você se batizou, você sai uma nova criatura. E a fé que está contida em cada um de nós, essa unidade da fé que nós estamos falando hoje, que Deus está falando hoje, nesta noite, é a fé em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Ele é a única salvação. Sem Jesus não há salvação. Ele disse: o que nós vamos fazer hoje, daqui a alguns minutos? Ele disse: tenha comunhão comigo, até que eu volte, até que eu venha. Este é meu pão, o pão que representa a carne dilacerada. Este é o suco de uva, o vinho, que representa o meu sangue, o sangue carnezinho derramado na cruz. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho, é uma coisa só. Pega o Evangelho de João, você vai ver, ele fala
fala, Pai, me glorifica agora, porque eu glorifico contigo no céu. É maravilhosa a palavra de Deus, é o Pai e o Filho, e o Espírito dentro de nós, se manifestando, pregando, falando, orando, profetizando, curando, porque Ele disse que todos nós teríamos poder. O poder está em nossas mãos. Temos que aprender, saber, manuseá-lo, usá-lo. É o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Como disse, um só Deus e Pai de todos, segundo a medida do dom de Cristo. Quem nos dá dom é o Senhor, o dom de Cristo. Aí ele cita aqui: deu dons aos homens, da descida, partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. O Senhor Jesus, nessa data, como diz o mundo, Ele vence a morte, Ele vence o inferno, Ele vence em seu próprio nome. Ele desceu às partes mais profundas, resgatou aqueles que estavam com Ele em Cristo Jesus, que morreram com Ele, morreram com Deus, e levou aos céus. Qual céus? Nem Paulo sabe, nem eu sei. Porque Paulo viu coisas inefáveis. Deus está lá. É porque nós cremos, aprendemos e temos fé. Fé que um dia abrirá-se e Ele voltará. Se você não consegue entender a concepção que Cristo está voltando, que Cristo voltará, como você quer adentrar neste céu? O céu que nós acabamos de citar, esse céu maravilhoso. Porque já foi dito, nós não somos deste mundo. E os dons dados a cada um de nós, como foi dito, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Pergunta a você, qual o seu dom? O que você faz? Apóstolo Paulo cita na carta aos Coríntios: assim também vos desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Você não tem um dom, em nome de Jesus, para aparecer, porque Deus abate aquele que se ensoberbece, Deus abate aquele que se acha. Nós temos dons, você tem um dom, e esse dom tem que ser revelado aqui dentro da igreja. É um dom que edifica a igreja. Não é falar em línguas. Aquele que fala em línguas fala consigo mesmo, porque ele edifica a si mesmo. Mas aquele que fala dentro da igreja profecia, ele profetiza para a igreja, edificando a igreja. Temos que edificar a igreja, o seu ministério. Quando Paulo fala assim: orai pelo meu ministério, ore pelo ministério do seu irmão, ore pelo pastor, ore pela pastora, ore pelos jovens, ore pelo ministério dos homens, das varoas, orai por nós, cada um lembrai daquele que está aqui, porque nós somos parte do corpo. O que Paulo quer dizer aos Efésios, que esse corpo é unido, como ele vai citar agora. Nós somos um corpo, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Está no plural, aperfeiçoamento de cada um de nós. Mas só somos cada um de nós quando nós oramos uns pelos outros. Lembrai que aqui é uma igreja, que aqui tem um pastor. Nós somos a família de Cristo. Glória a Deus. Essa família, ela tem que estar unida. A unidade da fé, como eu disse, se fosse pregar somente aqui, estaríamos falando a unidade da fé, unidos na fé, fé de quem? Fé em Cristo Jesus. É Ele que edifica, Ele que transforma. Esse lugar aqui é santo. Esses instrumentos foram consagrados, e você faz parte disso, porque diz a palavra de Deus, na Epístola de Pedro, que nós somos sacerdotes real. O véu foi rasgado, você tem acesso a Ele. É só você dobrar seus joelhos, é só você entrar no seu quarto, é só você subir um monte, fala com Deus, ora por mim que eu oro por você. Assim que funciona. E a igreja, ela vai crescendo, não inchando. Nós não queremos igreja inchada, nós não queremos ministério lotado, nós não queremos glamour. Nós aqui somos um povo de Deus. Humildade não quer dizer que você subjuga você mesmo, mas a humildade quer dizer que você cresce no Espírito. Crescei no Espírito, crescei em Espírito, porque o Espírito testifica com outro Espírito que acontece dentro dessa igreja.
esse corpo está cada vez mais coeso, cada vez mais unido, não é heterogêneo, é homogêneo. Ele tem que se misturar. Nós temos que nos misturar dentro do Espírito de Deus, no bom sentido, buscar a presença dele, porque ele dá dons. Você tem que buscar aquele dom. Um prega, um canta, os louvam, um ora. O pastor conduz, a pastora ensina, a missionária vai às ruas. Todos nós, independente de todos nós, entenda, nós temos um dom de Deus. Não todos os dons, mas um dom de Deus. E esse dom que Deus te dá, Ele sabe que Ele te dá para a edificação da igreja. Porque a igreja não é minha, não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Ele disse: Pedro, você vai sim estar lá, mas é a minha igreja, edificado sobre a pedra. Pedro, igreja de Cristo. Esta é a igreja do Senhor. Ele preparou este lugar para que você fosse separado, guardado, para que quando Ele viesse, se você estivesse pronto. E a igreja está pronta. Nós estamos prontos. Pela fé. Se Ele voltasse daqui a 1 minuto, eu tenho certeza que não ficaria ninguém nesses bancos, em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê pela fé dá glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. É pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. É o que nós precisamos. Varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa perfeição é aqui, no momento. A nossa perfeição é estar presente, meditando. O que é mais importante para nós? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. O salmista diz: tenha seu prazer na lei do Senhor e medite nela de dia e de noite. Tenha seu prazer na lei do Senhor e medite nela de dia e de noite. A sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sabedoria é conhecimento. Provérbios é palavra de Deus. E Paulo não deixa de exortar nesse capítulo. Ele diz: inconstantes. Nos chama de inconstante. Inconstante são pessoas que são sujeitas a mudanças, variações. Nós somos inconstantes, somos carne, seres humanos, falhos. Essa inconstância de cada um de nós nos leva às vezes a pecar, a falar, a buscar algo que não é de Deus. Mas essa inconstância nossa, ela pode ser controlada. Essa inconstância nossa, ela pode ser tratada. Essas variações que nós temos, altos e baixos, é porque nós somos o quê? Seres naturais, carnais, seres naturais. Como foi dito, o espírito luta com a carne com o espírito. Então não seja alvo de mudanças, não seja uma pessoa inconstante, mas a palavra de conforto, a palavra que nos traz, seja o quê? Firmes. Amém. Firmes na rocha, como diz a palavra, firme na presença de Deus, firme na sua concepção que isto é vida eterna, palavra. Seja firmes, seja obstinado. Obstinado é aquela pessoa que busca incessantemente. Você vê Jesus quando fala a parábola? Estava lá, batendo na porta do juiz. Minha causa. Você tem uma causa? Seja obstinado, busque a Deus, ore, persevere. Eu digo, repito, não paro, porque eu quero ele aqui. A minha dracma está dentro do quarto. Falei 10 vezes para ele vir para a igreja, mas ele não veio. Mas eu não desisto, eu persevero, eu continuo, eu busco. Não tem coisa que mude meu pensamento, não tem coisa que me faça desistir. Seja assim, seja obstinado, seja perseverante. Perseverante é uma coisa interessante, porque a gente persevera, mas quando a gente não tem mais forças, a gente começa a parar, começa a pensar em desistir, porque a perseverança, ela é uma insistência, e quando você cansa, aquela insistência, ela começa a tomar conta do seu corpo. Então, perseverar nos traz esforço, cansaço, pode ser físico, mental, mas fique tranquilo, porque aonde
abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na sua vida, na minha vida, na vida desse ministério. É a perseverança. Não desista, não desista. Por quê? Diz lá, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Você crê que seja vitorioso? Você crê que a vitória está chegando para você? Você crê que você pode fazer aquilo que é o impossível? O impossível de Deus. Porque se você tem o Espírito Santo, o impossível está na sua vida. O impossível está dentro de cada um de nós. Seguro de si e inabalável. Inabalável. Apóstolo Paulo não diz que você tem que confrontar o mal. Apartai-vos do mal. Apartai-vos do mal. Você tem uma visão espiritual. Sabe o que é bom e o que é ruim. Os jovens sabem o que é bom e o que é ruim. Vocês sabem o que é bom e o que é ruim. Sabe onde pode estar e onde não pode estar. O que pode fazer e o que não pode fazer. Então, não confronte o mal. Apartai-vos do mal. Seguiam o bem. Todos seguiam o bem. Apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não desprezei as profecias. Visto? Orai sem cessar, mas apartai-vos do mal. Busque em oração. Nós sabemos o que devemos fazer, o que é certo e o que é errado. A consciência nossa mostra para cada um de nós. Então fazei o que é bom. Porque tudo que planta, se colhe. Aquele que ceifa, aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe muito. Então plantai no Espírito, colhei no Espírito. Aquele que planta na carne, planta concupiscência e pecado. E logo em seguida, a morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Já estou terminando em nome de Jesus para a nossa Santa Ceia. A inconstância de cada um de nós. E no capítulo de número 15, ele diz... Verso de número 15, ele diz: seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça Cristo. O que é a verdade? Você vê quando o Senhor foi preso, maltratado, Pôncio Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? Cristo precisava responder. Se vocês verem o texto, vocês verem o filme, Cristo não responde. Sabe por quê? A verdade estava de frente para ele, Pôncio Pilatos. Ele já tinha dito: eu sou o rei, sim. Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus servos viriam buscar. O maior pecado tem aqueles que te entregaram a mim, os judeus. E ele olhou para ele: o que é a verdade? A verdade estava diante dele. A verdade sempre está diante de cada um de nós. É só você pegar esse livro e olhar para ele. Aqui está a verdade. A verdade está aqui, o Espírito de Deus. A verdade está aqui, na nossa mente, entre a fé e a razão. Use a fé, e a fé, ela vai atender a razão. Fé aqui, razão. A razão às vezes ela está errada, mas a fé não. A fé nele não. A fé nele está sempre dentro da verdade, dentro do correto, dentro daquilo que é certo. Então use a fé. For falar, use a fé. For fazer algo, use a fé. É a fé. Porque a razão é o psicológico de cada um. E ela te engana. Deus produziu isto em nós, a mente, que ela seja processada por nós mesmos. Como pode um ser humano, um cérebro, funcionar independente dele mesmo? É você que conduz o seu cérebro. Somos nós. A psicologia diz que somos nós. Você não pede para comer? Então ele sabe que toda hora tem que comer. Você gosta de chocolate? Qual chocolate aqui? Hoje é dia da Páscoa. Ele vai falar assim, amanhã é dia de chocolate. Ele vai dizer para a gente. Então não deixe a razão e mais isso aqui, coração e emoção. E terminando aqui. O último verso ele diz assim: do que todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumentar o corpo. Faz aumentar, aumento do corpo para a sua edificação e amor. Quem é esse corpo? Paulo fala aos Coríntios: somos nós, cada um de nós.
faz parte desse corpo chamado igreja. Cada um de nós tem uma função nesta igreja. Cada um de nós tem um propósito com Deus nesta igreja. Porque é aqui, na igreja, aqui que você se edifica, aqui que você busca, aqui que você pede oração, é aqui que você sente a presença do Espírito Santo. A sua casa é o seu lar, é a sua igreja. Lá eu sou pai, aqui eu sou presbítero. Na sua casa você tem seus filhos, sua esposa, você tem uma função. Deus está lá, Deus está conosco o tempo todo. Mas aqui, este lugar é onde nós precisamos da edificação em amor. Lembra o que nós falamos no início? O céu. Lembra? O terreno, o campo, o tesouro e a pérola. Cada um de vocês, cada um de nós é uma pérola. Um diamante que está sendo lapidado na mão de Deus. Então deixe o Senhor lapidar esta pedra. Deixe o Senhor fazer dela uma joia preciosa. Que vocês são isso, uma joia preciosa na mão dele. Por quê? O reino dos céus, como foi lido aqui, é para essa joia preciosa. Cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu agradeço, rico e maravilhoso, por essa oportunidade.